Nós frequentemente ouvimos sobre astronautas que foram para a órbita ou retornaram dela. Cada um desses voos é um teste de resistência e um enorme risco que desafia as leis da física. No entanto, os humanos não foram os primeiros seres vivos a ir ao espaço. Os verdadeiros pioneiros foram os animais. Diferentes criaturas, desde camundongos até macacos, abriram a porta para as estrelas para a humanidade. Mas o que aconteceu com eles? Os cientistas, por diversos motivos, não gostam de falar sobre isso. Neste vídeo, você aprenderá sobre o destino dos verdadeiros primeiros cosmonautas e descobrirá quais informações geralmente são suprimidas, assim como o motivo desse segredo. Você entenderá o que realmente levou ao envio bem-sucedido de uma pessoa ao espaço e qual é o verdadeiro custo do progresso. Um progresso que é medido pelas vidas dos animais. Antes de enviar pessoas ao espaço, precisávamos entender os efeitos disso em seres vivos. Mas não podíamos arriscar a vida das pessoas imediatamente. Assim, os animais vieram em nosso socorro. Desde o final do século XVIII, eles têm sido usados em pesquisas aeronáuticas. Naquela época, um carneiro, um pato e um galo foram enviados em um balão, e todos os participantes desses experimentos sobreviveram. Isso, em geral, não é surpreendente, mas vamos além da era antes do avião. Estamos interessados no espaço. As primeiras criaturas vivas especialmente enviadas ao espaço foram moscas das frutas comuns. Elas viajaram a bordo de um foguete americano V2 e retornaram à Terra vivas, pois a sobrecarga não prejudicou essas criaturas tão pequenas. 2 anos depois, um macaco foi enviado ao espaço para estudar o efeito da microgravidade em organismos vertebrados. E nada se aproxima mais do humano do que o macaco. O sujeito era um macaco rhesus chamado Albert II. Albert também foi enviado, mas não conseguiu se tornar o primeiro macaco no espaço, pois seu foguete não alcançou altura suficiente. Curiosamente, quase toda a documentação relacionada ao voo de Albert está desaparecida, talvez por uma razão. O voo de Albert II terminou tragicamente. O paraquedas falhou e o macaco caiu ao aterrissar. E ele não foi a única vítima. Na época, os cientistas tentaram enviar macacos ao espaço com bastante frequência. Os macacos foram implantados com sensores e receberam sedativos antes do lançamento. A taxa de mortalidade entre eles nesse estágio era muito alta. Cerca de 2/3 morreram em missões ou logo após o pouso. Agora imagine esses números para lançamentos envolvendo pessoas. O primeiro camundongo no espaço também se revelou um sacrifício, pois o foguete V2 no qual ele estava voando caiu. Outros camundongos espaciais também não tiveram sorte. Poucos poderiam esperar viver vidas longas e felizes. Mas isso foi apenas o começo. Em 22 de julho de 1951, a União Soviética lançou um foguete a uma altitude de 101 km, ou 62 milhas, com cães chamados Sagan e Dzek a bordo. Esses foram os primeiros animais superiores a sobreviver a tal voo. As informações sobre esses cães foram mantidas em estrito segredo por 40 anos. Somente então ficou claro que Dzek viveu apenas uma semana após retornar à Terra, morrendo em sua próxima missão. Sagan teve mais sorte. Ele viveu mais 10 anos, mas uma viagem à órbita estava por vir, e essa foi fatal. Uma simples cadela de rua chamada Laika se tornou o primeiro animal a entrar em órbita ao redor do nosso planeta. A princípio, Laika passou um longo tempo na maquete a bordo antes do voo. Ela também passou por uma operação para implantar sensores de respiração e pulso, mas os cientistas já sabiam que ela não retornaria à Terra. Em órbita, cerca de 7 horas após o lançamento, Laika morreu devido ao superaquecimento e ao imenso estresse. É impossível imaginar como deve ter sido para uma pequena cadela estar em órbita, completamente cercada por um espaço perigoso e sem vida. Alguns acreditam que a falta de um sistema de regulação térmica foi a causa da morte de Laika. Segundo outra versão, ela morreu devido a uma interrupção no fornecimento de oxigênio. Existem muitas possibilidades, algumas mais terríveis do que outras. Com o corpo da cadela a bordo, o satélite completou mais de 2.000 órbitas ao redor do planeta antes de queimar na atmosfera. As pessoas foram informadas sobre Laika como se ela ainda estivesse viva. A verdade foi revelada muito tempo depois. Após o voo de Laika, os cientistas tentaram enviar outros cães, macacos, coelhos, rãs e camundongos ao espaço. Nem todos conseguiram sequer deixar o solo. Os foguetes frequentemente explodiam durante o lançamento. Mas isso não impediu os esforços dos cientistas. Depois do trágico voo de Laika, decidiram enviar outros cães para a órbita.
escolhendo 2 fêmeas de pelagem clara e bonitas, a primeira para torná-las mais visíveis nos monitores, e a segunda para que os cães ficassem bem nas fotos. Assim, foram escolhidas as vira-latas Belka e Strelka. Após intenso treinamento, elas passaram cerca de 25 horas em órbita e conseguiram retornar vivas. Isso fez de Belka e Strelka estrelas da exploração espacial. Algum tempo depois do pouso, Strelka deu à luz 6 filhotes saudáveis. Ambas as cadelas viveram em um canil no instituto até o fim de suas vidas. Nunca mais voltaram ao espaço. Mas por que cães? Por que esses animais desempenham um papel tão importante na exploração espacial? Eles são facilmente treináveis, têm boa saúde e podem sobreviver até mesmo em condições terríveis. Houve também alguns macacos famosos. Han se tornou o primeiro chimpanzé astronauta. Ele ajudou os cientistas a provar que tarefas simples podem ser realizadas no espaço. O destino de Han pode ser considerado sortudo. Ele sobreviveu após seu voo e viveu em vários zoológicos por 17 anos. Há um túmulo no Museu de História Espacial em sua memória. No dia 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano a ir ao espaço. Parecia que os experimentos em animais haviam terminado, mas em 1969, a macaca Bonnie deveria passar um mês em órbita. Mas sua saúde deteriorou drasticamente, e ela teve que ser retornada à Terra. Um dia após o pouso, Bonnie morreu. Apesar disso, seu voo ajudou as pessoas a entenderem melhor o impacto do espaço no corpo. Muitos animais foram ao espaço. Cerca de 30 macacos foram enviados. O número exato de cães lançados pela URSS provavelmente é impossível de contar, mas houve outras criaturas também. Felicity se tornou a primeira gata a visitar o espaço. Para monitorar sua condição durante o voo, eletrodos foram implantados em seu cérebro. A gata astronauta conseguiu entrar em gravidade zero e retornar viva. Após o voo, os cientistas estudaram Felicity por vários meses, e então, infelizmente, ela morreu. Um fato interessante é que todos os gatos envolvidos nesse programa espacial não tinham nomes. Isso foi feito para que os cientistas não se apegassem aos animais, mas após seu voo bem-sucedido, Felicity recebeu seu nome. Tartarugas também conquistaram o espaço. Elas foram uma das primeiras criaturas da Terra a voar ao redor da Lua. O Bion 7 tinha 10 Nelds a bordo, que tiveram parte de seus membros frontais amputados. Assim, os cientistas estudaram as taxas de regeneração no espaço. Em 1990, a China lançou porquinhos da Índia ao espaço. No futuro, será menos provável que as pessoas recorram ao uso de mamíferos. Hoje em dia, estão utilizando insetos, anfíbios e outras criaturas, a maioria das quais retornou à Terra viva. Com o tempo, as viagens espaciais estão se tornando mais seguras para todos nós. Ao longo da história da exploração espacial, as pessoas usaram animais. Mas, apesar das perdas, esses animais ensinaram muito aos cientistas. Esses astronautas peludos deram suas vidas em nome do progresso tecnológico e abriram o caminho para as estrelas. Se você gostou deste vídeo, dê um like e não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito, e clique no sino para receber notificações sobre o lançamento de novos vídeos interessantes que estão por vir. Afinal, aqui só tem uma ideia.